Irmãos e irmãs, ao longo desse período quaresmal, nós ouvimos dizer que as 3 práticas que são próprias desse tempo, que são agradáveis a Deus e também servem, nos ajudam a converter o nosso coração, são o jejum. Já ouvimos falar sobre o jejum, domingo, quando Jesus falava sobre o verdadeiro jejum que agrada a Deus, que é o jejum do coração, Depois ouvimos também falar sobre a caridade, no dia de ontem, Falava sobre a prática da caridade, fazer o bem. E hoje fala da terceira prática do tempo da Quaresma. Nós ouvimos no Evangelho de hoje sobre a oração, O jejum, a caridade e a oração. Os 3 exercícios que nós somos chamados a fazer ao longo, não apenas da Quaresma, mas sempre na nossa vida nós devemos fazer isso. Mas esse tempo que estamos vivendo, ele é um tempo mais propício também para essas práticas que a liturgia nos ensina. E é importante porque Jesus é muito sucinto, Às vezes nós pensamos que nós vamos tocar o coração de Deus pela força das muitas palavras, quando é o contrário, Veja quando diz Jesus dizendo aos discípulos: quando você rezar, falando a mim e a você, não useis muitas palavras, como fazem os pagãos, pois eles acreditam que eles vão ser ouvidos pela força e pela multiplicação das muitas palavras. Podemos dizer que a palavra é uma maneira de rezar. Podemos rezar a Deus, sim, dirigindo a Deus palavras. Mas também nós podemos rezar sem dizer nenhuma palavra. Repito, você e eu podemos dirigir a Deus as nossas orações através das palavras. Sim, por isso existem as palavras, existem as orações. Mas existe também uma outra oração onde a gente não diz nenhuma palavra e que aquela oração silenciosa também chega e talvez até mais rápido e de uma forma melhor aos ouvidos de Deus, que é a oração silenciosa. Lembra aquela passagem? Quando orardes, entra no teu quarto, fecha a porta e ali em silêncio reze a Deus. Já ouviram isso? Sim ou não? Ah, tá, que bom. Pois é. Então hoje no Santo Evangelho Jesus também vai dizer, quando orardes, não se preocupe, com as muitas palavras. Você e eu, nós não vamos convencer a Deus pelas muitas palavras que nós vamos dirigir. Sabe por quê? Porque diz que Deus, antes mesmo de você e eu pedir qualquer coisa, Ele já sabe daquilo que nós necessitamos. Olha que interessante. Antes de eu pedir, antes de eu abrir a boca, Deus já sabe aquilo que cada um de nós precisa. Então alguém poderia: padre, então eu não devo rezar? Sim, deve rezar. Jesus ensinou, disse, olha, se Ele disse como não devemos fazer, Ele já mostra como deve ser feito. Ele disse que não é para usar muitas palavras, muitos discursos, achando que vamos convencer Deus. E outra coisa, a nossa oração não é para fazer Deus mudar. Quem tem que mudar somos nós. Cuidado, que às vezes a gente quer dobrar Deus com as nossas orações e ao contrário. Quando eu rezo não é para fazer com que Deus mude. Deus não tem nada que mudar. Quem tem que mudar somos nós, é você e eu. Então a oração que eu faço é para que Deus me conceda a graça da minha conversão. E para que seja realizada na minha vida, não a minha vontade, mas a vontade de Deus. Não é isso que a gente reza no Pai Nosso? Está escrito assim: seja feita a tua vontade. Ou é o contrário?
Seja feita, eu rezo, Senhor, que seja feita a minha vontade. Não. Nós rezamos pedindo a Deus, porque nós sabemos que nós somos pecadores, que nem sempre a gente faz a vontade de Deus. E se nós fizéssemos a vontade de Deus, seria muito bom para nós, porque Deus só deseja o bem para nós. Por isso, a oração do Pai Nosso, quando ele fala, para se dirigir a Deus, pedindo que nós possamos realizar na nossa vida, e o tempo da quaresma é esse tempo que convida a realizar na nossa vida, o desígnio de Deus se cumpra em nós. Depois, na primeira leitura, hoje também, outra imagem bonita, diz que como a chuva e a neve que desce do céu, não voltam mais para lá, sem irrigar e fecundar a terra e fazê-la germinar, dar semente para o plantio e para a alimentação, assim também é toda a palavra que sai da boca de Deus. Ela não volta vazia, mas realiza em nós a vontade de Deus. Mas também a palavra de Deus, para que ela possa produzir frutos na nossa vida, assim como a chuva. É verdade que a chuva, quando toca a terra, ela irriga. Sim ou não? Sim, mas existe uma maneira de impedir que a chuva irrigue a planta. Sabe qual é? Se eu impedir que a chuva caia na planta. Por exemplo, se eu coloco uma lona, um guarda-chuva, um obstáculo sobre uma planta, a chuva vai cair, mas não vai irrigar. Assim também a nossa vida. A palavra de Deus tem força, poder para transformar a nossa vida. Agora, se eu não permito ser banhado, não me tocar pelas chuvas ou pela graça de Deus, se eu coloco obstáculos, o orgulho, a prepotência, a autossuficiência, se eu não escuto, não acolho, ela não vai produzir os frutos, não vai irrigar, assim como aquela chuva que não vai irrigar a planta, porque tem algo que impede, tem algum obstáculo que está impedindo a ação da chuva. Assim também o nosso orgulho, o nosso pecado, a autossuficiência e tantas outras coisas poderão fazer também com que as bênçãos de Deus sejam infecundas na nossa vida. Por isso, abrir o coração, voltar o coração para Deus, acolher Deus que vem ao nosso encontro. É isso que nós devemos fazer, e para isso nós praticamos o jejum, a esmola e a oração. Que o Senhor nos ensine e possamos realizar isso na nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus.